Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta para mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. JR, hoje tem prêmios? Tem prêmios pra você pelo telefone 2461-0093, 2461-0093. Você liga e concorre hoje ao CD Raridade do Anderson Freire. CD Raridade do Anderson Freire de presente pra você no programa de hoje. Tem também aqui o CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. Você liga agora. O telefone é o 2461-0093. Você liga pra dar sua opinião, se liga pra ter aqui uma pergunta e você liga só pra ganhar. Pode ligar à vontade, 2461-0093. É um privilégio muito grande ter você com a gente hoje aqui, atendendo você, a nossa querida Patrícia, falando com os nossos maravilhosos ouvintes. No Facebook da 93 FM. Já no Face da 93 FM, hoje você concorre ao CD do William Nascimento, Levanta a Tua Voz. William Nascimento, Levanta a Tua Voz. Temos um post ali onde você pode opinar, trazer o seu depoimento, dizer de onde você está ouvindo o nosso Debate 93 de hoje. Vai ser bom demais ter a sua presença, a sua participação com a gente hoje no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: JR, durante muitos anos eu acordava de madrugada, sempre no mesmo horário. E quando abria os olhos, tinha sempre alguém no meu quarto. Já vi figuras satânicas, crianças e gente de todos os tipos. O mesmo rapaz apareceu para mim todas as noites durante um ano inteiro. Sem contar o fato de que tudo que sonho acontece. O que é isso, hein? Alguns dizem que tem uma preparação espiritual diferente dos outros. Isso é verdade? Será que tenho mais sensibilidade para as coisas espirituais? Como lidar com visões e sonhos que muitas vezes não quero ter? Isso é da parte de Deus ou uma presença maligna? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. A nossa Leinha Mendonça está conosco hoje para a nossa alegria, pastora auxiliar da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, e cantora da MK Music. Pastora Leinha, você destacou a frase aqui, ó, já vi, pastora Leinha, ficou bom, né? Pastora Leia, já vi figuras satânicas, crianças e gente de todos os tipos, é o que diz a nossa querida ouvinte, foi o seu destaque. Bom dia, bem-vinda. Bom dia JR, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre muito bom retornar a esta casa. Pessoas que veem vultos, ouvem vozes, justifica-se, né, através de alucinações, quando ela está tomando algum medicamento, quando ela está com a mente fragmentada, emoção abalada, ou essa pessoa pode estar sofrendo de um espírito de perturbação, porque o nosso Deus não trabalha com mediunidade, nosso Deus não trabalha com sensibilidade, com sensitivos. Ele derrama a sua unção, dá dons espirituais para
para o que for útil para a igreja. E nós sabemos que esse mundo espiritual da maldade existe e que às vezes o inimigo ele até provoca sonhos e faz acontecer. Então, não podemos ver isso como uma ação de Deus. Isso só pode ser um espírito de perturbação, e se essa pessoa já é crente, ainda está num processo de regeneração e precisa de libertação. Conosco no programa de hoje também o pastor Márcio Rabelo, da comunidade Mais Que Vencedores em Petrópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre este assunto? Ouvinte dizendo: já vi figuras satânicas, crianças e gente de todos os tipos. Bom dia, JR, bom dia, queridos da mesa, bom dia você, ouvinte da 93 FM, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu gostei do Leinha, um negócio meio baiano, Leinha. Você quer... Você sabia que tem carência. Sabia que tem igrejas agora que eu vou, que tá todo mundo me chamando de Leinha só por tua causa? Eu tô me sentindo, né? JR, pois não, pastor Marcinho. Sim, Marcinho. Não vai me chamar de Rosinha, não, eu não faria, eu não faria isso rapaz, no ar aqui, chamá-lo de quê? Rosinha? Vê lá, não faria isso em hipótese alguma. Eu sei. Hein? Então, tá bom? Eu concordo com a pastora Léia. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores, as coisas de Deus não traz confusão, e a pessoa precisa orar e procurar um líder que tenha uma visão esclarecida, que seja uma pessoa que tem princípios realmente bíblicos, não pessoa que goste da área, porque tem gente que gosta da área e vai dizer que é Deus e que Deus está mostrando, tem que entender, e o pior de tudo é essa gente que tem essas visões e pergunta pro pastor: o que o senhor acha? Né? E aí o pastor, ele acha que o pastor é obrigado a interpretar o que ele viu. Então é meio perigoso, realmente não é, pra mim, não é nada de Deus nessa história aí, não. Pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, os debatedores, nossos prezados ouvintes. Eu creio que quando Deus entra em nossa vida, entra em nosso coração, Ele nos traz paz, a paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo o nosso entendimento. Em hipótese alguma, na minha visão, Deus permitirá a um santo, uma pessoa que está vivendo na presença dele, viver com essa situação de perturbação, perder o sono, ver coisas satânicas. Eu creio que a libertação vem para que a gente tenha o desprendimento disso, a libertação disso, e que não deve atingir ao crente que tem um compromisso com Deus. Então eu também fico com os nossos debatedores aqui, isso não vem da parte de Deus, isso inclusive pode ser também uma causa psíquica, que a gente pode também levantar aqui, algum distúrbio. E ainda um outro ponto que eu levanto, JR, é que pode ter sido algumas coisas do passado que hoje está até aflorando na mente dessa nossa ouvinte. Então, o primeiro ponto que ela deve fazer é clamar muito a Deus, porque em Mateus diz que se nós entrarmos no nosso quarto e orarmos secretamente com unção, com poder, com autoridade, Deus responderá e nos dará coisas assim de respostas maravilhosas. Segundo, se ela não estiver encontrando a solução na base da oração sozinha, justamente procurar um líder espiritual que tenha condições também, porque infelizmente muitos nossos líderes têm um pensamento distorcido e muitos despreparados para tal coisa. Pastor Messias Salvo Vaz, da Igreja Evangélica Assembleia em São Francisco, muito bom dia, seja bem-vindo. Igreja que hoje receberá o povo de Deus em mais um grande culto, liderado pela Rádio 93 FM, está conosco no debate 93 de hoje. Pastor, seja bem-vindo, bom dia, bom tê-lo aqui entre nós. A ouvinte nos conta que já viu figuras satânicas, crianças e gente de todos os tipos. O senhor ouviu aqui o depoimento dos companheiros que antecederam o senhor aqui na palavra. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, os debatedores e os ouvintes dessa maravilhosa emissora. Eu vejo essa situação dessa pessoa, dessa irmã, essa senhora, né, que a vida dela está um pouco meio turbada, ela está confusa, está faltando, como disse o debatedor aqui, que faltando orientação de um bom líder, e esses afligimentos dos dias atuais,
às vezes muito compromissos, uma vida meio agitada, meio descontrolada, meio desatualizada também com a igreja, não tem compromisso muito com os cultos, com os trabalhos de oração, e a pessoa vai chegar a uma situação que a vida dele vai ficar meio confusa, e é a situação dessa senhora aqui. Ela precisa realmente de procurar um líder espiritual que realmente possa dar uma orientação a ela, ou um despertamento para chegar mais perto de Deus, e essas visões vão desaparecer todo, e ela vai entender muito da palavra, né? Daquilo que é realmente autêntico e verdadeiro, que representa a Deus. Isso é coisa que Deus revela que condiz com a sua palavra, com a sua obra, e ele está precisando exatamente disso que está aí. Aprendi com a minha doce mãe, Maria, que a noite foi feita para dormir. Não é? A noite foi feita para dormir. Isso é em especial quando o menino adolescente está querendo dar uma esticada. Ela diz, meu filho, a noite foi feita para dormir. A Bíblia nos ensina, estou lendo aqui o Salmo de número 3, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Que nos traz exatamente a ideia de que o nosso sono, a nossa noite, ela é escondida assim sob a poderosa mão de Deus. Deus nos protege. A nossa ouvinte, quando nos conta isso, ela apresenta uma dor. Isso aqui é uma angústia. A pessoa se acordar da noite, tá certo? Vamos lá. Com figuras satânicas, né? Que ela julga ser crianças. E aí, criança aqui, enfim, já vi falar de Chuck, né? Como é que chama? É isso mesmo, Chuck, né? Chuck, a pessoa vê brinquedo se mexendo e tal. Aí ela diz também que um rapaz apareceu para ela todas as noites durante o ano inteiro, a figura de um rapaz, quer dizer, algumas histórias bem estranhas, né, que a gente observa. Isso pode ser fruto de quê? Fruto de gente que está dando pilha para isso. Olha, você tem que repreender isso e tal. Pode ser uma pessoa que tenha tido uma vida anteriormente a essa prática aqui, ou sensível a, ou pelo menos de certa forma envolvida com esse tipo de prática, de pessoas que veem mesmo, eu vi, gente que nem viu, mas diz que viu, porque ao ver se sente superior aos outros. O que pensam vocês sobre esse assunto? Eu acredito que essas coisas existem mesmo, até porque o nosso Deus, em Lucas 16, ele diz que não há nenhum tipo de contato entre mortos e vivos, não há. Se ele diz que não há, e lá em Levítico ele proíbe contato com os mortos, significa que existe um mundo espiritual envolvendo mortos, ou pelo menos se apossando da sua figura ou do tom de voz das pessoas que já morreram. Então eu acredito que Satanás, que a Bíblia chama de eficaz, né? O anticristo, quando se manifestar, vai atuar na eficácia de Satanás com poderes, sinais e prodígios. Então ele faz isso sim para perturbar as pessoas. Existem muitas pessoas sendo perturbadas por Satanás, por espíritos malignos. Muito bem. Pois não, pastor Marcos. E também às vezes coisas que a pessoa vai criando na mente dela, alimentando isso que ela está criando. Por exemplo, ela fala aqui de um rapaz, a gente não sabe o contexto geral da vida dela, mas um rapaz que a perturbou durante um ano inteiro. Quer dizer, de repente a gente não sabe qual é a posição dela, se ela é casada, se ela não é casada, se ela alimentou um relacionamento, se a mente dela... E uma coisa, a mente dela está conturbada. E uma coisa que a gente precisa entender, o que a pastora Leia falou, é a questão que realmente o diabo trabalha onde? Na mente. E ele começa a trabalhar na tua mente, você vai criando, você vai alimentando, você não tem orientação. Eu me lembro há muitos anos uma história de uma moça cristã, que todo mundo achou que ela estava endemoniada. Na verdade, ela tinha um distúrbio mental. E todo mundo achou que era demônio. E uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, não é por causa disso que ela é endemoniada. Ela pode ter um distúrbio mental, ou ela está passando por um momento psíquico. Alguém, não sei se foi a pastora, falou aqui sobre a questão de tomar um remédio, e isso pode estar influenciando. Então tem tudo isso. O que precisa é um tratamento, de repente um psicólogo,
ou o próprio líder, conversar com ela e ajudar a esclarecer. Mas pastor Márcio, a gente não pode deixar de dizer que isso pode ser realmente um problema causado Maligno. por medicamentos, fragmentação da mente, mas também tem demônios. Não, sim. sem dúvida, não discordo. Existem demônios que perturbam, que tomam o corpo de pessoas ou simplesmente não tomam, mas aparecem. Opressão. Mas o que Opressão. justamente- Toma mas o que imagem, acontece- o que eu quero toma dizer- imagem de mortos, pega o tom da voz dos mortos para quê? enganar, Não, para destruir, concordo. para matar. O que eu quero só colocar é que às vezes a gente, por exemplo, eu conheço em Minas, eu morei em Minas uma época, e uma pessoa chegou na igreja, e é por isso que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, e concordo que tudo isso que a senhora falou, como você falou, com a questão de demônios. Mas o que eu quero colocar também é que a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco tudo que aparece, qualquer coisa é demônio. Eu me lembro em Minas, pegaram uma moça, pegaram o cabelo dela, começaram a rodar a cabeça dela e expulsar demônio. E não era demônio. A família levou o pessoal da igreja para a delegacia, porque na verdade a menina tinha um distúrbio mental. Então o que eu quero colocar é que a gente tem que primeiro ter um dom que pouca gente busca, é discernimento. Essa questão da aparecer para ela, o mesmo rapaz o ano inteiro, é completamente anormal. Dizer para o nosso ouvinte que isso não é normal. Pode haver um distúrbio, continuo batendo nessa tecla de um problema psíquico, e o pastor também colabora com isso, ela deve buscar o tratamento. Agora, o que a gente deve entender é que o inimigo, ele vai se aproveitar dessa circunstância. Se a sua mente está enfraquecida, se o seu coração está em dúvida por uma série de coisas, e óbvio, eu ainda creio, e vou afirmar aqui, a Leia colocou isso com muita propriedade já aqui, de que se alguém está com Cristo, Satanás não vai tomar o corpo. Agora, a mente para perturbar, isto vai poder acontecer. Por isso que a irmã deve estar com equilíbrio espiritual, emocional e psíquico, com acompanhamento médico, às vezes pode ser. E muita gente não é pecado também, não né? é pecado, pelo contrário, é cuidar com o corpo e com a mente. Certeza, Porque sabe o que acontece, Nós pastor? somos templos do Espírito Uma Santo. coisa que a gente tem que tomar a gente que é mais antigo no evangelho. Eu nem tanto. Eu sou mais, tudo bem. Desse jeito, tá bom. Tá bom. Mas o que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque há uns tempos atrás ensinava-se que era pecado e errado procurar psicólogo. Mas isso já passou. Não, mas Ainda bem que ainda acabou pode isso. ter. Ainda Ainda pode ter. Ainda tem, pastor. Algum atrasado desavisado. Tem retrógrado aí ainda. E aí é que é o perigo, porque às vezes a gente não sabe quem são os líderes, quem são as pessoas que estão cuidando dela. E aí pode achar que isso é errado. E aí incutir nela que ela só tem um lado da história, é só demônio. Pastor Márcio, muito bom esse debate, embora a princípio eu fiquei meio temerosa, mas muito bom esse debate, porque certa vez uma mãe e uma filha me procuraram para dizer que o pai e o marido, né, o pai tinha falecido, mas que depois de um certo tempo ele sempre aparecia sentado no sofá da sala para dar conselhos para elas. A princípio elas ficavam com medo, mas depois elas viram que era coisa de Deus, porque ele vinha sempre para aconselhar. Você vê só como é que o diabo se faz de anjo de luz, né? Ele é maligno, ele é sorrateiro. Conheço a história de um pastor que a esposa faleceu e um belo dia ele saudoso, entristecido, ouve o barulho da porta, igual nós estamos ouvindo aqui, o barulho da porta aqui. Isso aqui de madrugada, esse barulho da porta, a gente conhece, assusta, hein? Assusta. Fala aqui entre nós. Só Deus tem poder sair. O ouvinte, eu não sei se consegue ouvir, depois nós vamos até abrir a porta lá e fechar para ver se consegue ouvir, vou fazer um teste. Aí a Patrícia, mas eu acho que tem alguém lá daquele recinto. Saiu? Daquele recinto ali, o Vanderlei, nosso amigo. Então, aí, vai lá. Será que o ouvinte capta isso? Eu não sei, né? Se o ouvinte estiver ouvindo aí, avisa a gente aí. Mas aí é o seguinte, quando ele ouviu isso, aí de repente abriu a porta do quarto dele, a esposa, ele olhou e era a mulher dele. E a mulher dele falou, querido e tal, aquela coisa. Aí ele olhou, o primeiro impacto dele foi positivo. Porque o que ele mais queria é tê-la de volta. Depois ele lembrou, sabe? Dá aquele estalo, falou assim, não,
Tá repreendido em nome de Jesus, repreendeu e fumaça para tudo quanto é lado, acabou. some. Porque não cabe, onde não há comunicação entre vivos e mortos. A comunicação pode ser, muito bom, deu um conselho bom, olha, minha avó, eu nunca conheci vó, né? Então a minha avó apareceu, ela me disse, olha meu filho, cuidado com isso assim e tal, me disse até onde é que tem uma chave, a chave tá debaixo da gaveta, no fundo do poço, não sei aonde, eu fui lá estava a chave, foi a minha avó que colocou e ela voltou pra me contar, olha meu amigo, tua avó não volta não, hein? Entendeu? Você pode encontrar com ela, agora ela encontrar contigo, tá um negócio esquisito aí. Fala, pastor Messias, vamos ouvir-lo. JR, você fala negócio da avó, eu quando era jovem, eu tinha uma avó abençoadíssima, uma avó, e não era crente naquela época, mas muito conselheira, muito amiga, e ela partiu para a eternidade. Ela de vez em quando aparecia para mim pedindo vela e pedindo uma opção de coisa e reclamando. Mas era caro o que ela pedia, não? Não, era sempre vela, reza, para rezar por ela. E eu lendo o evangelho sem ser crente, e alguns irmãos também me orientavam, que eu tinha alguns parentes que eram crentes, e falou comigo, rapaz, quando ela aparecer para você, isso é o diabo. Você faz o seguinte, você expulsa ela em nome de Jesus. E eu deitei na cama, quando ela veio arrastando o chinelinho, que chegou, que eu olhei para ela, e eu observei, ela começou a falar, e eu falei, está repreendida em nome de Jesus. Quando eu disse está repreendida em nome de Jesus, virou uma fumaça e ela desapareceu. Quer dizer, não era avó de jeito nenhum. Não era. Estava me enganando por falta de conhecimento. Não sei se vocês conheceram, a Otília Pontes foi uma... que ela era espírita, se converteu, se tornou uma grande evangelista na década de 70. E ela disse isso muitas vezes em testemunhos, de quantas vezes na conversão dela, Satanás apresentava-se a ela no quarto, trazendo figura do filho que ela amava, que tinha morrido, do esposo, e aos poucos ela foi entendendo que aquelas imagens era Satanás, trazendo ou levando de volta ao passado de pecado, de idolatria e de feitiçaria. E ela então repreendeu, e estas imagens nunca mais apareceram. Então eu creio que se você, meu ouvinte, tem enfrentado isso, clama pelo sangue do Senhor. Não é amarrar, é repreender. Tem uma irmãzinha... É porque amarrar não vai embora, né? Em Pastor Márcio, tem uma irmãzinha lá na nossa igreja que ela perdeu a mãe recentemente. E ela estava sofrendo muito com a perda da mãe, até que a mãe apareceu para ela no sonho e trouxe palavras de consolo. Então tem muita gente também sendo enganado até pelos sonhos. A gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principado, potestade e espíritos dominadores da maldade, do reino das trevas. Existe um mundo espiritual da maldade preparado para atormentar os homens, as mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado com sonhos, com aparições, com incorporações. Por quê? Porque nada disso é de Deus. Agora, só uma coisa, eu acho que a gente precisa só, eu pelo menos na minha concepção, acho que a gente precisa só esclarecer uma coisa. Não quer dizer, porque você sonhou com alguém que morreu, que seja demônio. Porque às vezes é a questão do teu subconsciente que está armazenado a pessoa que você perdeu. Pastor Márcio, só uma denunciazinha aqui. O que a gente está colocando é que se vem te dar conselhos... Sim. Não, exatamente. Não fala. Não, você sonhar é questão da mente, do intelecto que vai continuar funcionando. Você tá, por exemplo, você tem uma avó, vamos falar de vó aqui, né? Uma avó que você já não vê há 20 anos, dá um exemplo. Você vê uma foto dela. Fica aquilo na mente. Você viu a foto hoje. Daqui uma semana, de repente você sonha com ela, andando com ela, passeando com ela na praia, passeando com ela na roça. Então, quer dizer, o que é aquilo? Tá sonhando com morto, então? Não, peraí, vamos equilibrar. Por isso mesmo isso aí, não é isso? Mas não é esse sonho que eu tô falando. Eu tô falando do sonho que a mãe dela apareceu e dando conselhos para ela, e ela dizendo, a minha mãe falou que está num lugar muito bom e que para eu não chorar mais. Quer dizer, a Bíblia diz que há um abismo entre mortos e vivos. Então não há contato nem por sonhos. Sonhar por saudade é uma coisa, receber mensagens é outra. O que eu queria colocar é só numa questão de esclarecimento. Claro. Entendeu? Porque como a gente tem uma gama de ouvintes e pode haver uma dupla interpretação. Eu passei por isso, diz o ouvinte que de Niterói, eu acordava toda noite com a presença de um demônio. Eu só consegui me libertar através de Jesus Cristo,
com muita oração e corrente de libertação, conta a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte aqui de Maricá dizendo: isso acontece comigo também, desde criança tenho sonhos e alguns deles acontecem sim, sonhos ruins. De Niterói, eu passei por isso, eu acordava com a presença de um demônio e só conseguia me libertar com muita oração e corrente de libertação. Outro ouvinte dizendo: toda noite sou despertado e mal consigo dormir. Isso é maligno ou Deus está me despertando? Vamos fazer diferença entre uma coisa e outra coisa? Porque tem gente que é acordado de fato, diz assim, ó, quem me acordou foi o anjo me acordou 2 horas da manhã para orar. As pessoas usam essa expressão até no sentido assim, né? Brincando, ou no evangeliquez aqui nosso, eventualmente é Deus que está despertando a pessoa, pode até utilizar um anjo para isso, Deus é que manda, mas você não tem essa prática comum, acordando para oração. A pessoa tem um relógio biológico, o Espírito Santo de Deus fala com ela pede ajuda a Deus, olha, eu quero despertar toda madrugada para orar. O que pensam os queridos companheiros sobre esse assunto? Depende do que? Da reação do indivíduo quando acorda? JR, é muito complicado, mas deixa eu colocar, há um mês e meio atrás, eu acordava todos os dias às 3h17. 3h17. O anjo era pontual. A primeira... E eu fiquei uma semana vivendo isso. A primeira noite, eu fiquei vendo filme e não conseguia dormir. Segunda noite já... Depois eu comecei a pedir a Deus que me desse o sono de volta, porque eu não queria isso. Então, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, Senhor, se há alguma coisa acontecendo com alguém, pedir pelos nossos missionários, eu tenho vários missionários que a igreja sustenta, então eu orava. Eu não vejo que Deus está te acordando. Alguma coisa pode estar acontecendo justamente naquele momento, até pela questão biológica. Se você tem um compromisso para orar às 5 da manhã, que a gente tem lá a jornada de oração, ficamos 100 dias de oração e cada um tinha um horário, você bota o despertador para acordar e o teu relógio biológico já passa te acordar naquele horário. E o meu horário biológico hoje é 6 horas da manhã, porque meus filhos vão para a escola, então nesse horário eu estou acordando mesmo no final de semana. Então eu não acredito que Deus vai lá te sacudir se você não quer. Eu acho que você tem compromissos com a oração independente de horários. Muito cuidado, porque às vezes a sua perturbação pessoal você canaliza para uma questão espiritual. Às vezes é um incômodo seu, uma situação. E eu vejo que, se você quer orar, não estabelece simplesmente que vai ser madrugada porque alguém vai te acordar. É algo diferente. Eu particularmente, acredito. Eu acredito que Deus nos acorda. Ele já me acordou algumas vezes e era para orar e eu senti plena paz, porque a paz é o árbitro de Deus no coração da gente. E a Bíblia diz que o Senhor ama os que o amam e os que de madrugada o buscam. Então eu acredito. Alguns colocam um relógio para despertar. Eu sempre pedi, Senhor, me acorda. E Ele me acorda. E quando Ele me acorda, eu oro. Olha, eu queria só pedir, por favor, quando for um assunto desse tipo, não me chame e deixe essa porta abrindo e fechando, porque isso assusta. Eu estou ficando assustado aqui com essa porta. Com receio. Eu já estou ficando com medo. Eu quero assegurar os nossos ouvintes, como diz aqui a nossa querida Débora, ela está dizendo, JR, não dá para ouvir a porta não. Podem ficar tranquilos. Debate lindo, um abraço para a Léa Mendonça, para todos os debatedores. Tem que pegar um óleo naquela porta. O problema naquela porta não é a porta. Está faltando unção. É unção naquela porta. Pois não, pastor Messias. Vamos voltar ao sonho. Volta aí. O sonho é uma coisa meio complicada. Pessoa que sofre de rinite alérgica ou sofre de alergia que prejudica a respiração, ele tem sonhos horríveis, ele vê figuras horríveis. Eu tinha um caso da senhora na minha igreja, de vez em quando me contava uns sonhos meio esquisitos, que sonho que trazia agonia, e eu comecei a conversar com ela e descobri que ela tinha alergia e ela tinha uma rinite alérgica e respirava mal durante a noite e tinha sonhos horrendos. Falei, minha senhora, só tratar dessa rinite da senhora, que esses sonhos aparecem. Quando está muito ruim, a senhora bota um Neossoro, uma gotinha em cada narina e a senhora vai dormir a noite toda, não vai sonhar com mais nada. Depois chegou perto e disse, pastor, deu certo. O milagre. Deu certo. Precisou nem de corrente de libertação. Dormir, que foi uma maravilha. Então tem essa situação também. Agora, pior é desculpa. Deixa eu só ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que trata da nossa experiência com Deus, né?
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, essa ação de Deus, ela é para nos livrar de todas essas situações, inclusive psíquicas. Mas a salvação é o maior dom. Então você tem que buscar em Deus. As coisas que nós recebemos de Deus não são corruptíveis e nem para nossa perturbação. Então você pode ter eventualmente uma experiência natural de acordar na madrugada ou acordar à noite por uma questão do teu relógio biológico que está desacostumado ou eventualmente se acostumou com aquele horário, uma enfermidade, como vimos, uma questão psíquica, uma preocupação, também uma questão espiritual. Eventualmente você pode ter um despertamento, que seja no mesmo horário ou não, mas seja um despertamento onde você é levado à oração. Isso é uma prática que é bem interessante. JR, o Senhor acordava Samuel quando ele era pequeno. O Senhor acordava ele. Por 3 vezes o Senhor o acordou e ele mandou ele dormir. E ele não entendeu, as coisas que Deus quer revelar para nós na madrugada. O que Deus revelou para um menino, porque não podia mais revelar para o sacerdote, porque estava mancomunado com seus filhos. Deus revelou para uma criança pela madrugada e o menino estava dormindo e o Senhor o acordou. Então eu acredito que Deus acorda, Deus fala, Deus mexe com a gente, porque Ele é tudo em nós. Então aí a gente pode também entender que o mesmo Deus que fala de madrugada fala de dia, fala à noite, não faz a menor diferença. Deus fala a hora que Ele quiser. A hora de Deus, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então para Deus não é noite. Para Deus não é noite pra gente. Se você está em santificação, está em compromisso com Ele, pode acontecer qualquer hora do dia. Agora é a questão do sonho aqui, que é o seguinte: o ouvinte diz, sem contar o fato de que tudo que sonho acontece. Alguns trazem isso assim, dizem, olha, eu tenho até medo de dormir, tenho até medo de receio mesmo, porque sonha e o sonho que tem acontece. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você acredita que algumas pessoas tenham assim mais sensibilidade espiritual do que outras para poder ver as coisas, sentir as coisas? 92% dos nossos ouvintes acreditam que sim, J.R. Quero agradecer o seu carinho, ouvinte amado, e a sua participação com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Bom demais ter a sua opinião, a sua participação com a gente por telefone, por e-mail, aqui no nosso Face, nas redes sociais. Deus abençoe muito a sua vida, todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, minha gente, o sonho, quando o sonho acontece, o fato aqui diz o ouvinte que tudo o que ela sonha acontece. E está se referindo a tudo. Talvez seja um exagero aqui dizer tudo, mas é o que a nossa ouvinte conta. Eu acredito que o próprio inimigo que pode influenciar nos sonhos, ele pode fazer acontecer, porque como diz a Bíblia, o Satanás, ele tem poder, ele tem muito poder, ele só não tem todo o poder. Ele perdeu a glória na queda, mas ele não perdeu o poder, tanto que o anticristo, ele vai aparecer e vai se manifestar na eficácia de Satanás, com poderes e prodígios. Então eu acredito que em alguns casos ele influencia sonhos e faz os sonhos acontecer. Eu acho que a gente tem que saber separar a sensibilidade espiritual e sensibilidade demoníaca. E uma coisa que a gente precisa entender, olha, quando diz, tudo que eu sonho acontece, como o JR já especificou, não é bem tudo. Agora, uma coisa também é o seguinte, eu ficar alimentando isso e a lei da probabilidade. Claro, o que a Leia falou, acabou de falar, é uma realidade. O diabo, ele pode direcionar. Minha vida não está na mão de Deus. Até porque, pastor Márcio, essa pessoa está sendo influenciada na mente com imagens,
com de repente até vozes, e aí ela tem sonhos. Eu não posso acreditar que o inimigo está agindo de um lado e Deus está agindo do outro. De jeito então nenhum. essa pessoa, ela está debaixo ela está sendo oprimida por um espírito de perturbação. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então... Olha, Está estreando aqui, tá vendo que a turma, né? Vai lá, pastor Messias. Não, há 36 anos atrás, quando eu assumi a igreja onde eu congregava já há 16 anos, e então veio várias revelações, me viam de cabeça para baixo, me viam caindo não sei aonde, e me via assim, me via assado, eu lá por dentro de mim, eu digo, tá amarrado, em nome de Jesus. Estou lá há 36 anos, Deus tem prosperado a obra. Glória a Deus. Aquelas visões nenhuma era de Deus, eu tinha certeza que não era de Deus. Estou lá para a glória de Deus. Então a pessoa está preocupada com uma coisa, de noite acaba ele sonhando aquilo e trazendo para a gente como revelação. Se a pessoa não tiver perceptível, não for uma pessoa perceptiva e uma pessoa seguro com Deus e ter certeza do que está fazendo, prejudica até o ministério ou o trabalho da pessoa. E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Por exemplo, uma vez eu fui pastorear uma igreja, mas antes de eu ir me contaram que tiveram uma visão. Uma visão que o pastor que iria assumir aquela igreja era um pastor de origem negra. Chegou eu. Rosinha. Quer dizer, Rosinha. Você falou que não ia falar. Você pediu para falar. Escapuliu. Pediu para falar. Insistiu. Então, o que acontece? Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque no meio evangélico também existe muita coisa de que Deus me mostrou, que Deus me falou, e que não é muito Deus, não. Muitas vezes é aquilo que você quer, é aquilo que você sente, é aquilo que você gosta. A gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre isso, tomar cuidado. Não é tudo. Outra coisa, às vezes coisas que você sonha não é de Deus. Agora, tem sonhos que é de Deus. Agora, quando as coisas são de Deus, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz segurança. E uma das coisas que a gente precisa buscar, que hoje em dia parece que está tendo menos, é experiência com Deus, intimidade com Deus, conhecimento de Deus. E a gente deixar de ser um evangélico místico. Tá? E às vezes acontece muito isso no nosso meio, esse misticismo. Ouvinte dizendo, de repente são projeções de algo armazenado no cérebro dela, de momentos e pessoas que passaram pela vida dela. Outro ouvinte aqui, a Márcia, dizendo, acho estranho porque sempre sonho com coisas que acontecem. Outro ouvinte dizendo, eu vejo a morte dos outros, vejo quando alguém vai morrer, já vê até o diabo dentro de casa. Pergunta a nosso ouvinte, isso é de Deus ou é do diabo? É uma pergunta importante para a gente responder, que entendam bem. Alguns vão dizer para ela, olha, alguns na igreja vão dizer para ela, você tem sensibilidade espiritual. E alguns fora da igreja, especialmente na área do espiritismo e afins, vão dizer exatamente isso, só que do outro ponto de vista. Olha, você pode ser médium, você tem não sei o que lá, enfim. Todas essas coisas, quando elas acontecem, a gente tem que ter aqui o cuidado e o zelo. Vamos dar um exemplo aqui. Apóstolo Paulo estava no barco, lá em Atos 27. No barco não, navio. E aí houve uma ação divina na qual ele pôde ouvir, pôde ver claramente o entendimento de que não se perderia a vida de ninguém. Então o camarada diz, olha, Deus falou comigo isso assim, assado. Você tem uma afirmação que ela tem uma sustentação numa experiência, correto? Sustentação na experiência. Hoje nós temos sustentação na experiência de Paulo, mas é inspirado ali, o texto inspirado pelo Espírito Santo, para a gente poder definir o que a gente acredita como certo ou errado com base na Bíblia e não com base no livro que a irmã ou irmão fulano disse, porque tem irmão e irmã que eles escrevem coisas que não se pode provar na Bíblia. É fruto da sua experiência. Onde é que você foi? Eu fui ao inferno e voltei. Como é o inferno? O inferno é assim, assim, assim. Olha, se a pessoa me disser isso, eu tenho todo o direito de acreditar ou não, porque é fruto da experiência. Então, a experiência, ela é válida, ela é importante, ela nos ajuda, mas o cristianismo, ele não é fundamental na experiência, ele é fundamental na palavra. E se a experiência estiver na palavra, aí sim, é palavra e não só a experiência. É isso que eu estava se referindo, né, pastor? Isso. A dificuldade das pessoas se fundamentarem em experiências para resolverem as questões bíblicas, doutrinárias, teológicas, enfim. E às vezes o que você vê é aquilo que você também pensa. Por exemplo, eu me lembro há muitos anos, eu era missionário no Rio Grande do Sul e apareceu lá uma fita, na época ainda era fita, de um homem que disse que ele foi no céu
e que lá no céu tinha umas caixinhas, e aí que abria a caixinha, lá dentro tinham cabelos que se tornaram ouro. Por quê? E até os cabelos que caem no ralo do banheiro, o anjo ia lá e pegava aquele cabelo e guardava, porque para ele cortar cabelo era pecado. Então, às vezes, você tem a visão daquilo que você crê. Então, é a experiência pessoal. Uma vez, uma irmã chegou pro pastor, eu tive uma visão. Eu falei, qual foi, irmã? Eu vi um cachorro preto lá no púlpito. O que o senhor acha? Cara, o pastor da igreja era eu. Ela viu um cachorro preto, eu falei, caramba, eu vou morrer queimado, alguma coisa tá errada. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Claro, ele não pode ser cachorro preto. Alguém quer tomar o meu. E outra, peraí, primeiro é que eu não sou cachorro, segundo, eu não sou preto. Falei, não tem nada a ver comigo. E ela queria que eu desse uma revelação, uma interpretação daquilo. Gente, às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais também de maturidade. O outro problema também é muita criancice espiritual. Muita meninice. E outra coisa, aqui, aqui nas entrelinhas aqui diz exatamente uma coisa: as opiniões dos outros. Então toma cuidado, meu irmão. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu tenho que ouvir o meu líder. É a palavra do meu líder. Eu penso que a fraqueza espiritual, ela leva uma série de circunstâncias, que é a questão de você colocar. Mas eu queria ir de novo lá para a Bíblia, no Salmos, capítulo 9, versos 9 e 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus está do nosso lado. Se você é servo do Senhor, se você tem a convicção de que Jesus é o teu Senhor, você não vai ficar desamparado. Então, pare com a criancice de achar que estas coisas estão vindo de Deus, porque não está. E outra coisa que você falou, JR, sobre os sonhos se concretizarem. Penso que o diabo, ele é um arquiteto para derrubar pessoas. Então, muitas coisas que vai para nossa mente, que já está numa opressão, já está num distúrbio, uma série de fatores que a gente já colocou aqui, o diabo trabalha, porque ele sabe o que a gente está falando, ele não sabe o que a gente está pensando. Então, quando você vai colocando em prática, achando que é coisa de Deus, o diabo trabalha e abre uma porta para você cair, que é a porta do abismo. Então, muito cuidado. Além disso, só uma coisa, o diabo, uma coisa que a gente precisa entender, o diabo sabe o que eu não sabe o que eu penso, mas ele conhece o jeito que eu olho. Às vezes eu não preciso falar, mas o jeito que eu olhei, a minha expressão, porque o rosto fala, né? A sua expressão fala. Então o diabo sabe, ele aproveita. Se uma moça passa, o rapaz olha de baixo em cima, o diabo, opa, ele gostou da mulher. Vou botar uma ideia na cabeça dele, vou botar uma caraminhola. Mas só do jeito de olhar, do jeito que você às vezes você não fala nada, você faz assim, com a mão, fica esfregando uma mão na outra, o diabo, opa, tem alguma coisa. Eu citei Atos 27, vou ler aqui só para informação do nosso ouvinte, Atos 27, 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, que frase linda, né? De quem eu sou e a quem sirvo. Coisa linda, né? Esteve comigo. Aí faz a descrição da palavra que foi mencionada aqui, que foi dita. Aqui um ouvinte de Campos Elíseos dizendo o seguinte: sonhei que minha filha ia falecer e 3 dias depois ela faleceu. Com a minha avó foi a mesma coisa. Eu não sei por que isso acontece comigo. De Japeri, um ouvinte dizendo: há alguns anos eu tive um sonho muito estranho. Sonhei que estava tendo uma relação sexual com um espírito. Quando me converti, isso aconteceu. Eu já ouvi aqui na rádio, através dos nossos ouvintes, gente dizendo que tinha relacionamento com espíritos. Tá certo? Isso aí é gente contando isso aqui no rádio e a gente reproduzindo aqui para os nossos ouvintes. Conversamos aqui sobre esse assunto e trago aqui a mesa. Pode falar. Eu vi aí 2 pastores disseram que já ouviram isso. Eu já fui visitar pessoas que me ligaram, começando a frequentar o culto lá na igreja, e realmente eu cheguei na casa dele, ele me demorou a atender, ele falou: pastor, senhor, desculpe, eu estava tendo uma relação, era um homem e ele tinha relações sexuais, acabei de ter uma relação sexual agora, estava cansado. O diabo trabalha muito, isto verdadeiramente acontece, é diabólico. Eu tenho uma pessoa no meu campo de trabalho e ela levou tempo para ficar liberta, levou quase 1 ano, nós orando constantemente, o demônio pegava ela tremendamente, uma coisa terrível que eu nunca tinha visto na minha vida.
Hoje ela é uma serva do Senhor, canta no grupo dos idosos, é uma bênção na mão de Deus, foi muita oração, e ela tinha relações com o próprio demônio. O diabo é astuto. E ainda separou ela do corpo do esposo dentro de casa. O demônio mandou que ela separasse e ela ficou separada. Esta é uma vida de escravidão. A gente entende claramente, o Evangelho de João nos traz isso. Jesus nos fala sobre a liberdade, fala sobre a verdade que liberta e as transformações que ocorrem na nossa vida a partir do momento que nós temos um encontro real com Jesus Cristo. Amém. Todos nós caminhamos no conhecimento com Ele e no conhecimento da palavra. Nesses assuntos, como o assunto de hoje, em que você vai nos acompanhando e vem sempre um receio, há sempre uma dúvida. Sabe o que tira a nossa dúvida? A nossa dúvida é retirada pela palavra. Amém. E curiosamente, algumas pessoas gostam de mistério, né? Gostam de um mistério. O Scooby-Doo gosta de mistério, né? Mistérios S.A. É uma questão que envolve mistério. A Bíblia não é misteriosa. Ela é clara. A Bíblia é revelada. Sim, verdade. Então fica claro para nós todos que o que Deus tem pra gente é uma revelação, é uma coisa clara, é uma coisa que todos podem ter acesso. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não conta coisas para um e não conta para outros, as coisas estão reveladas na palavra, só que uns buscam e outros não buscam. Uns se alimentam e outros não. Uns levam a sério e outros não. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Tudo isso entendendo o seguinte: Deus pode fazer todas as coisas? Pode. O inimigo é astuto, muito astuto, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, a partir do princípio que está aí estabelecido, você vê, essa frase de Paulo que eu fiquei impactado aqui agora, que eu já li esse texto várias vezes, mas nunca tinha percebido o Senhor de quem eu sou e a quem sirvo. Olha, eu sou do Senhor. Convicção. E sirvo a Ele. Entendeu? Olha, pode aparecer isso, pode aparecer aquilo outro. Ou seja, a pessoa tem a sua fé reafirmada todas as vezes que se depara com uma situação estranha como essa. Talvez hoje seja o dia de muita gente reafirmar a sua fé no Senhor Jesus. Sem contar que as revelações do Senhor, o agir de Deus, é sempre para exortar, consolar ou edificar, nunca para atemorizar, deixar a pessoa desesperado, com medo, apavorado, como é o caso dessa jovem que está dizendo que não aguenta mais esse tipo de vida que ela está levando. Tem um texto de Paulo em Romanos capítulo 8 que é lindo, mas eu queria dar 2 versículos, que é o 5 e o 9. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E vai lá o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade para repreender essa ação do inimigo. Não tenha medo, não tenha receio, você deve ter cuidado sim, todo cuidado sempre é pouco, porque o cuidado nos mantém em alerta. Você não está num pós-guerra, você está numa guerra. Soldado numa guerra, ele vai para o campo de batalha, ele mal dorme, qualquer estalinho ele acorda, ele desperta, ele tá atento, ele está preparado para enfrentar a luta. Se você está vivendo num pós-guerra, pode ser que você diga, não, isso acabou, não tem mais nada. Quem normalmente vive num pós-guerra é surpreendido. Quem sabe que está vivendo uma guerra, este sim está em contínua posição de alerta. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Você pergunta e o debatedor responde. A nossa pergunta surpresa de hoje para os nossos debatedores é o seguinte, olha aqui, encaminhada pela nossa ouvinte Rose, parece que é Rose. Qual a melhor maneira de se estudar a Bíblia? Começando de Gênesis ou do Novo Testamento? É opinião pessoal. Qual a melhor maneira de estudar a Bíblia? Começando do Gênesis ou do Novo Testamento? Já aqui, ó. Você pergunta e o debatedor responde. Pesquisa 93. Muito bem, minha gente, vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Você acredita que algumas pessoas tenham mais sensibilidade espiritual que outras? 95% dos nossos ouvintes acreditam que sim. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. A Fabiana da Silva, lá de Japeri, telefone 9349, final 12, participou da pesquisa e está levando para casa o CD Raridade do Anderson Freire.
A Isabel Cristina de Bom Sucesso, do telefone 2564, final 52. Também participou da pesquisa, só que ela leva o CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. E o Cássio Macedo, lá de Nova Iguaçu, foi o vencedor do Facebook. Ele leva o CD Levanta a Tua Voz, do William Nascimento. JR, nós recebemos aqui um e-mail. Eu acredito que deva ser o Marcos que escreveu. Ele diz assim: bom dia, JR, eu escuto todo dia o Debate 93. Obrigado, ele pede para você mandar um alô, porque eles retransmitem aqui o Debate 93 todos os dias através da rádio web aí, www.radiowebmcr.com. Pedi pra você mandar um alô aí pro Marcos, Cícero, Reginaldo, Nilda, Jefferson, a Natália, Sara, Samila e o TT. São eles que trabalham. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí, TT, e essa turma toda. Tem o TT, tem o ET, tem uma galera maravilhosa acompanhando a gente aí. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito bom ter você com a gente aí, retransmitindo o nosso Debate 93, que aliás é retransmitido para várias emissoras do Brasil e fora do Brasil. Algumas pessoas nos informam aqui, a gente manda um alô, manda um abraço. Ou se você está retransmitindo a gente, ou você está ouvindo a gente numa emissora que está retransmitindo a gente, quer dizer primeiro que pode, tá bom? Tá plenamente autorizado pela direção da emissora, previamente autorizado, podem ficar tranquilos. Só informo pra gente mandar aquele alô que é sempre muito especial. Aliás, eu quero aproveitar para mandar um alô para quem tá no Face. No Facebook da 93 FM. Obrigado aqui a Kelly, muito obrigado a Larissa, Elizabeth, a Karen, o Arlington, o Cássio, o Matheus, a Kerli, a Gisele, a Natália, a Simone, a Nilce, a Renatinha, o João Pedro. Muito obrigado aqui ao Valdemir, Débora, Thaís Cristina, a Lindalva, a Alessandra, Michele, Adalberto, a Ilma Costa, Edna Moraes. Muito obrigado aqui a Marcele Pereira, Andréia Faria, a Riviane, valeu aqui a Rosângela, Lauri, a Mônica Mota, o obreiro Luiz Felipe, o Cícero. Muito obrigado aqui o Cícero Luiz acompanhando a gente também. Muito obrigado aqui também a Bruna Soares, Carla Correia, Luiz de França, a Linda Matos, Andréia Faria, Elisete Nidec, Gleise Machado, Rodrigo Melo, a Silvana Gonçalves, Plínio, a galera maravilhosa aqui acompanhando a gente, muita gente. Muito obrigado aqui por esse carinho, por essa audiência maravilhosa aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Você pergunta e o debatedor responde. Começar aqui com o pastor Márcio. Pastor Márcio, a pergunta da nossa ouvinte é: qual a melhor maneira de se estudar a Bíblia, começando de Gênesis ou do Novo Testamento, na sua opinião? Bom, se você é um novo convertido, a melhor maneira é começar pelos evangelhos. Agora, sempre tendo a orientação de alguém e um livro para poder te orientar. A minha concepção é essa. Pastor Messias. Eu acho também que o Novo Testamento é próprio, que é uma linguagem bastante fácil para se entender. Agora, já sendo um crente mais antigo que lê a Bíblia toda, pode começar em Gênesis e até o fim, porque já entende, já tem tempo no Evangelho, já dá para discernir as coisas adequadamente. Agora, se é novo, eu aconselho, como o pastor Márcio, Novo Testamento. Pastor Alisson. Eu também concordo, só incluo aí dentro dos Evangelhos o livro de Salmos, que é um livro também que fala de poemas, coisas lindas. Agora, se você já é um crente maduro, acho que temas específicos para ler a Bíblia, não só começando por Gênesis, mas por qualquer livro, desde que tenha, por exemplo, a história de Israel, você vai começar a compreender as profecias. Você pode ir por assuntos também, não especificamente só por Gênesis e Apocalipse. Pastora Léa Mendonça. O livro de Hebreus, capítulo 10, diz que a lei é sombra da graça. Então existem alguns livros no Novo Testamento que completam alguns do Velho. Então é gostoso ler fazendo essa mistura de livros. Então, se eu entendi bem, a maioria entende que se a pessoa é nova convertida, ela poderia começar pelos evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou seja, começar pelo Novo Testamento. À medida que essa pessoa for lendo, for estudando a Bíblia, aí sim ela já começa no Antigo também, a partir de Gênesis, vai passar por alguns textos que talvez não sejam de fácil compreensão, de fácil entendimento, mas uma pessoa que estuda a Bíblia e quer aprender o que diz a palavra de Deus, ele também vai frequentar a escola.
bíblica, ou um seminário, ou uma célula, ou um grupo de estudo, de reflexão. De alguma forma a pessoa estará conosco estudando a palavra de Deus, e aí a gente pode compreender claramente o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Como é bom estudar a palavra. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes, na passagem de Êxodo, versículo 20, capítulo 20, versículo 5, Deus diz ao povo: sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso significa que, como filha, Deus me fará pagar pelos erros dos meus pais? É justo ser cobrada por algo que eu nem fiz? O que posso fazer para não ser cobrada pelos erros dos meus antepassados? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Elison. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço, JR, os debatedores, também toda a equipe 93. Um abraço para PIB Santa Cruz, a igreja que tem a unção de Deus. Pastor Márcio, obrigado, querido. Obrigado, JR, um prazer estar com vocês. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá de Petrópolis, da comunidade evangélica Mais Que Vencedores, mandar um abraço também pro pessoal da Igreja Batista Monte Oreb, em Santíssimo, tá? A gente tá lá toda quarta à noite, todo domingo, e também pra Igreja Batista Monte Oreb, lá em Campo Grande, onde eu vou estar hoje à noite. Uma coisa muito legal é a audiência, que o pessoal tá sempre cobrando a presença da gente. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Bênção pura, Leinha, obrigado, Leinha. Obrigada, meu amado. Quero desde já convidar esse povo que está nos ouvindo para o Congresso da União Feminina na minha igreja, dia 29 de setembro, 1 e 2 de outubro. Vai ser muito bom ter vocês lá conosco. Muito obrigado, pastor Messias Salvo. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui no nosso Debate 93. Eu que agradeço esse grande privilégio e quero aproveitar o momento e mandar um abraço para todo o meu campo de trabalho, congregação, os irmãos que estão me ouvindo. Foi uma bênção estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, pastor. Hoje na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Francisco, a igreja pastoreada pelo querido pastor Messias Salvo Vaz, estará pregando o pastor José Armando Sidaco, da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, pregando a palavra de Deus hoje no culto da 93 FM, estará cantando. Então pra que fôlego? Essa é a Cristina Mel. Pra te adorar. Nova canção da Cristina Mel, o novo CD, o Respira Adoração, vai estar cantando essa linda canção hoje ao vivo no culto da 93 FM. Escuta só. Se eu não te adorar, eu morro. Com a gente hoje no nosso culto da 93 FM, a Lilian Lopes. Olho para a cruz e vejo tua imensidão. Olho para mim e vejo quão pequeno sou. Lilian Lopes lançando o seu CD e cantando essa linda canção Teu Amor hoje no culto da 93 FM. Ele, Anderson Freire. Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Hoje, então, no culto da 93 FM, querido pastor Messias Salvo Vaz, o endereço tá aqui, ó, Rua Bertioga, número 101, Jardim Chavantes. Agora tem um ponto de referência, pastorzão. Que bairro que é? O bairro é Chavante. Chavante mesmo. Ah. E quem vai daqui para lá, chegando em Belfor Roxo, tem a Light na estrada Joaquim da Costa Lima. Depois da Light, a primeira rua à esquerda, Rua Mauá, vai sair na minha peraí, igreja, nós já estamos agora em Belfor Roxo, já entramos lá. Na primeira ou na segunda entrada? Passou do centro, você vai encontrar a sua já direita, na cidade já. a estrada Joaquim da Costa Lima. Certo. Você pegou, vai até a Light, tem um posto em frente à Light. A primeira rua à esquerda é a Rua Mauá. Após a Light é a Rua Mauá. Entrou à esquerda,
vai até o final, atravessou a ponte, sobe à direita, perguntou pelo pastor Messias ali, qualquer pessoa. Pastor Messias, onde é que é o pastor Messias? O pastor Messias é ali, ó. Vamos perguntar pra pessoa se o senhor viu o Messias, vi. Já chegou quem chegou faz tempo, tá lá esperando vocês pro culto. Não é não, pastor? Isso aí. Bênção pura. Deus abençoe muito o senhor, pastor, e abençoe todo o povo da igreja. Nesse culto da 93 FM hoje, a partir das 7:30 da noite, 7 horas começa o culto com o povo de Deus em adoração. Chega cedo, vai ser bom demais ter você com a gente lá. E hoje o comunicador da 93 FM que lá estará é Malta Júnior, para participar do culto e conduzir com você grandes momentos de adoração, de louvor ao nosso Deus maravilhoso, Deus e Pai, que é digno sempre de toda honra, glória e louvor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, hoje aqui com a gente, a Patrícia Alane, também a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Leinha Mendonça vai orar conosco, vamos apresentar juntos este tema diante de Deus em oração. Vamos orar também pela cura dos enfermos, em nome de Jesus, e também pelo consolo dos enlutados, para a glória do nosso Deus e Pai. Pai amado, nós te louvamos por estes momentos tão maravilhosos de esclarecimento da tua palavra. Oramos, Senhor, pedindo a cura para os enfermos, solução de problema para quem está vivendo momentos de luta, pessoas que precisam do teu socorro urgente. Também pessoas, ó Deus, que estão sendo atormentadas por espíritos de perturbação, espíritos malignos, e nós pedimos que depois deste debate, essas pessoas recebam a paz do Espírito Santo. Que o Senhor entre com providência, cercando seus lares com muralhas de fogo. Sabemos que tu és Deus de poder, Deus que liberta, Deus que sara, Deus que quebra algemas, e está fazendo isso agora, porque teu povo te clama e depende de ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.